Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Olá, meus diletos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, você que é amante da Escola Bíblica Dominical, especificamente você que é professor e aluno. Nós temos o tema da nossa mensagem de hoje com base no avivamento no ministério de Pedro. O nosso texto base está no capítulo 26, versículo 41 de Mateus. Diz o seguinte: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Nesse contexto, vamos verificar que Jesus dirigiu estas palavras diretamente para Pedro, avisando-o do perigo que é negar o Filho de Deus. Podemos inferir pelo menos dois comportamentos distintos que marcaram a vida e a personalidade desse apóstolo: a espontaneidade e a impulsividade. Ele era um homem espontâneo e impulsivo ao mesmo tempo. Além disso, ele era, pelo menos o que lemos no versículo 35, um influenciador. Ao persistir em dizer que jamais negaria o mestre, ele ainda reforçou a tese dizendo o seguinte: ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. E todos disseram o mesmo. Observe que Mateus ele enfatiza essa parte B do versículo dizendo que todos igualmente falaram o mesmo. Então Pedro, além de tudo, era um influenciador. Quão bom e suave seria se Pedro mantivesse a palavra de coragem diante dos criados ali quando Jesus foi entregue ao Sinédrio. Mas, por ironia, não foi exatamente assim que aconteceu. Sabemos que Pedro negou. E por que esse apóstolo negou o mestre? Eu destaco aqui, entre outros motivos, pelo menos dois. Ele faltou com a coragem. Ele foi desencorajado pelo medo. E, em segundo lugar, também faltou-lhe a vigilância. Ele não vigiou. Ele não refletiu. Ele não pensou antes de falar, como seguindo ali o seu comportamento de impulsividade. Bom, além disso, ele também adormecera quando Jesus suava gotas de sangue. Foi preciso que o mestre acordasse os discípulos umas 2 vezes nesse momento tão terrível da vida de Jesus. Porém, o que nos importa, gente, é que Pedro ele foi transformado radicalmente após o dia de Pentecostes. Nós vemos então no ministério de Pedro uma situação anterior e uma situação posterior do seu ministério. A situação posterior é o que vale. Constatamos um outro Pedro com uma personalidade totalmente lapidada pelo Espírito Santo. Observe o que ele falou aos doutores da lei. Com coragem, citou as Escrituras. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel, capítulo 2, versículo 16. Teve também coragem e falou ousadamente após a cura do coxo na Porta Formosa. Falou em nome de Jesus Cristo, em Atos capítulo 4, versículo 10. Essa é a palavra que tenho nesta manhã. Amém.